Olá, eu sou Alexandre Correia, diretor-geral da Gerdau Graphene, e é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, apresentando a primeira edição de nosso Graphene Talks. Graphene Talks é um espaço para ampliarmos o conhecimento sobre grafeno em rede. Nosso objetivo com esse programa é compartilhar o que se sabe sobre esse novo material com especialistas da área e do mercado de forma global. Para isso, a cada mês recebemos diversos convidados que nos trazem o seu olhar e suas experiências com grafeno, assim como as possibilidades e benefícios do uso desse novo material em seus mercados. Nada mais especial do que abrirmos o nosso primeiro programa com a SKF, nossa parceira no desenvolvimento de aplicações de grafeno há 4 anos. Para esse nosso programa especial de abertura, tenho a honra de convidar o Claudinei Resch, presidente para a América Latina na SKF, e Daniel Fonseca, coordenador de engenharia de aplicação e escritório de projetos, além da Leila Teichmann, nossa head de P&D na Gerdau Graphene. Claudinei, Daniel e Leila, gostaria de lhes agradecer por estarem aqui hoje conosco, no nosso programa de abertura. Uma honra essa oportunidade de trocarmos experiências e conhecimentos sobre grafeno em nossos mercados. Super obrigado, Alexandre. Olha, o prazer é todo nosso, em especial por estar aí com uma empresa do porte de vocês. É uma honra, é uma honra. E uma honra maior aqui está com quem verdadeiramente entrega, que é Leila e Daniel. Muito obrigado pela coragem de vocês. Então, Alexandre, se você me permitisse, eu queria contar um pouco, assim, com alguns slides, sobre a essência da SKF e o porquê nós estamos tão felizes de estar junto com a Gerdau nessa jornada. Tá ótimo. Pode ser? Pode ser, é um prazer. Estamos curiosos para saber um pouco como... Tá bom. Olha, a SKF é uma empresa centenária mundialmente, mas ela nunca foi, não nasceu desse jeito. Assim como a Gerdau, ela também nasceu do sonho de um empreendedor. Então, esse camarada era um engenheiro que criou uma solução para a indústria de tecelagem que estava em Gotemburgo, num momento muito crítico. E aquilo foi uma inovação, porque contribuiu para que as máquinas de tecelagem trabalhassem de maneira mais estável e com menos manutenção. Para aquela época, isso era como a sobrevivência daquela indústria. Olha, muito parecido com o início da Gerdau, é verdade. Então, o que eu queria trazer aqui é como tem sido essa jornada da sobrevivência com a inovação e para onde isso pode levar a gente. Então, só de maneira holística, lembrar algumas das grandes inovações do mundo para criar esse pano de fundo, né? Então, o fogo, que contribuiu para que nós aí, o ser humano, tivesse uma vida melhor. Depois, a comunicação, que fez com que nós, seres humanos, aprendêssemos a usar o poder das letras ou da palavra. A penicilina, que contribuiu de maneira imensa com a nossa longevidade. Lógico que hoje a gente tem muito mais outras ideias, mas eu estou trazendo aqui aquelas mais conhecidas, né? A lâmpada, porque todo mundo lembra que a lâmpada ela foi feita com 1000 erros e uma experiência positiva depois de 1000 tentativas. Inovação é isso. E a roda? A roda, considerada uma das maiores inovações do mundo, é a inovação que está mais conectada com a SKF. A SKF ela tem o seu core business vinculado a rolamento. E rolamento está em todo lugar. E rolamento é aquilo que faz as coisas girarem. Bom, a inovação nos trouxe até hoje e até onde nós estamos. Esse é um pano de fundo. O outro é a importância da inovação no sistema competitivo dos países. Olha que interessante, 2 semanas atrás, o IMD da Suíça publicou a sua pesquisa anual sobre competitividade mundial. E nesse ano, os 3 países que estão em primeiro lugar, Suíça, Suécia e Dinamarca,
tem características muito diferentes daquilo que no passado estava conectado à competitividade. Nenhum desses três países tem uma indústria grande, nenhum desses três países tem uma demanda ou uma população grande, e nenhum desses três países tem uma cadeia de suprimento completa. Mas o que é, então, que colocou esses três países como tendo um nível de competitividade, nesse caso significa grande produtividade por pessoa? Foi a inovação. Lógico, políticas bem empregadas e seus líderes, mas seus líderes deram muita atenção à inovação, digitalização e qualidade de vida. Então, olha só como a inovação hoje está exercendo um papel muito importante na era da conectividade. Um outro aspecto para construir todo esse cenário é o aspecto de sustentabilidade. E eu chamo a atenção para isso com esse slide que parece assim catastrófico, mas é exatamente para mostrar que, olha, existe um problema climático e as indústrias estão sendo convidadas a cada dia mais estarem em negócios sustentáveis e usarem a sua competência para emitir menos poluição, cada vez menos. E quem ainda tem dúvida se isso é uma realidade ou não, veja a notícia publicada ontem em todos os jornais. Canadá registra centenas de mortes súbitas, emenda a uma onda recorde de calor. Onda recorde, temperaturas acima de 45 graus no Canadá. Bom, ou seja, nós temos aqui uma situação onde nós temos que ser agentes protagonistas. E como que a SKF se insere nesse contexto? Ela se insere de uma forma entendendo que o nosso produto pode contribuir com menor emissão de CO2 se aplicado de maneira correta. E essas são as diversas áreas onde o nosso produto passa através do seu ciclo de vida. A gente contribui na fabricação de matérias-primas com menos emissão de CO2. E a Gerdau é o nosso grande parceiro hoje no Brasil. E a gente tem trabalhado muito bem junto nas áreas de metalurgia, tentando identificar materiais que sejam cada vez mais utilizando menos produtos que emitam mais poluição. Aliás, a Gerdau no Brasil, acho que no mundo, a empresa que mais recicla e não usa produtos naturais para produzir o seu aço. Bom, outra área que nós podemos contribuir é a manufatura. Inclusive, queremos que todas as nossas fábricas sejam carbono neutro até 2030. Hoje nós temos 2 e estamos trabalhando com as outras 98 fábricas que nós temos no mundo. Uma outra área é transporte, mas aí a nossa atuação é muito pequena. A última área é quando a gente elimina o rolamento. E ali, o que nós fazemos? Nós repotencializamos rolamentos. Quando a gente faz isso, a gente está deixando de usar recursos naturais. Então, é uma das áreas onde nós atuamos. Mas, de verdade, a área onde a gente mais pode contribuir com menor emissão de CO2 é na indústria. Como? Tendo produtos que reduzam ainda mais o atrito e permitam que as máquinas e automóveis usem menos energia para ser utilizadas. E é por isso que nós estamos com essa parceria com a Gerdau Graphene, Alexandre. Essa é a maior razão. Porque nós entendemos que trabalhando com vocês, nós teremos produtos que que gerarão menos atrito e propiciarão menor consumo de energia dos nossos clientes finais. Bom, isso é só para mostrar que a nossa história de visão
sobre sustentabilidade é desde sempre, então não vou gastar energia aqui. Mas, para finalizar, nas 12 décadas de história da SKF, nós sempre tivemos a visão de que inovação é importante. E uma curiosidade para todo mundo, em 1969, nós estávamos com o homem na Lua. Agora, em 2000, agora com o Hoover em Marte, ali nós temos 5 conjuntos de rolamentos. Ou seja, nós estamos everywhere. Nós estamos em todos os lugares com o nosso produto, mas graças a uma constante visão de que a inovação é importante. E o que nós vemos a partir de agora é uma grande pergunta para nós mesmos. Com a Gerdau Graphene, aonde nós iremos ir? É por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos que o desenvolvimento de materiais como o que vocês estão se esforçando para implementar pode contribuir a levar a SKF para um futuro ainda mais promissor e ainda mais inovador, conectado sim com sustentabilidade e negócios que contribuam com o mundo melhor. É assim que a gente pensa e por isso nós estamos com vocês, Alexandre. Muito obrigado, Claudinei. É surpreendente ver o quanto que foi possível conquistar, né, nesses 12 décadas de inovação e, ao mesmo tempo, a transformação que se trouxeram, né, para a sociedade e para o mundo, né, e tenho certeza que agora a gente vai conseguir dar um passo além, trazendo ainda um material completamente inovador, né, para esse cenário e fazendo ainda peças com menos fricção, né, com mais atuação tecnológica, né, juntos. Acho que isso a gente é honrado de estar nessa parceria com vocês, né. E acho que ninguém melhor para falar disso, né, como você bem colocou no começo, de quem está fazendo isso acontecer, né, acho que a Leila, nossa gente de P&D aqui na Gerdau Graphene, né, e o Daniel, né, que tem dado toda a frente de engenharia com vocês, né, acho que eu vi um pouquinho deles, como que eles veem essa transformação, né, como que eles estão vendo os próximos passos aí do que a gente vai entregar para o mercado juntos nessa parceria. Passar um pouco a palavra para os dois. Bom, mais uma vez eu gostaria aqui de agradecer por essa conversa tão legal que a gente está tendo a oportunidade de fazer. Muito obrigada, Claudinei, muito obrigada, Daniel. É isso, né? O grafeno é um material que tem aí muitas possibilidades. Legal. Bom, olá, Alexandre, Claudinei, Leila, um prazer enorme estar com vocês aqui hoje nesse evento tão importante, conectado com um assunto muito presente na nossa realidade de hoje, né, de hoje em dia, que é buscar soluções inovadoras e que tragam sempre um resultado positivo na balança da sustentabilidade. Leila, aproveitando todos os colegas que estão nos assistindo, a gente vem cada vez mais ouvindo do grafeno e as suas propriedades quase que revolucionárias. Eu gostaria de pedir se você poderia nos ensinar ou explicar para a gente o que é o grafeno e como ele surgiu sendo esse material promissor como um material de engenharia para o futuro. Perfeito, vou tentar colocar em poucas palavras aqui, de uma forma simples, o que é o grafeno, né? Ele é mais uma forma cristalina, né, mais uma maneira dos átomos de carbono se arranjarem, assim como a gente tem o grafite, temos o diamante, temos o grafeno também. Então, no grafeno, esses átomos, eles se arranjam, formam uma estrutura hexagonal, que a gente vê aí as figurinhas, né, em vários livros, várias publicações, né. Ele foi descoberto já há algumas décadas, na verdade, a academia vem trabalhando com o grafeno, sabe que ele existe, mas foi em 2004, né, que os professores André Gaime e Konstantin Novoselov conseguiram, por meio de um experimento com uma fita durex, né, conseguiram isolar efetivamente uma camada única aí de grafeno, e fazer experimentos, comprovar as propriedades que esse material tem,
para o mundo, né? Tanto que em 2010 eles ganharam o prêmio Nobel por isso, por esse trabalho feito. E foi aí, com o prêmio Nobel, que começou a chamar muito a atenção, né? No primeiro momento da academia, mas também da indústria, para esse material. E de lá para cá, então ele tem vindo cada vez mais aí à tona, né? Como material, como potencial para várias aplicações. Muito obrigado, Leila. Muito obrigado por nos ensinar o que é o grafeno e como ele surgiu. Na nossa jornada, né, de impactar positivamente o planeta e trazer ações que venham de encontro com a sustentabilidade, na visão da Gerdau Graphene, como que o grafeno desponta como algo que pode impactar positivamente a sustentabilidade do planeta, né? Como suas propriedades estariam vinculadas a esse objetivo? Muito, muito importante, interessante, assim, o grafeno, ele tem uma série de propriedades, né, de características, como, por exemplo, uma condutividade elétrica, térmica muito alta, uma resistência mecânica que vem junto aí com flexibilidade também, o que é bem interessante, né? Ele tem uma propriedade, um efeito de barreira, então mesmo, por exemplo, um átomo pequenininho como o do hélio não consegue passar pela camada, né, de grafeno, ele transmite 98, quase 98% da luz incidente sobre ele, é um material inerte, enfim, a gente pode ficar falando bastante tempo aqui dessas características que já seriam interessantes uma a uma em materiais diferentes, né? Uhum. Já veríamos ali, passaria pela nossa cabeça aí de desenvolvedor, pesquisador, várias possibilidades. Mas o que torna ele tão especial e tão único é que são todas no mesmo material. E isso é único, né, do grafeno. E aí, ele nos permite, se a gente fizer o link, então, com sustentabilidade, né, ele nos permite pensar em várias possibilidades, que vão aí desde reduzir uma dependência de fontes não renováveis de energia, né, podemos ter elementos armazenadores de energia muito mais eficientes, que reduzem aí também, ele possibilita a gente pensar numa redução de peso de peças, de componentes, né, e que se isso for em veículos, em máquinas, a gente pode ter uma redução de emissões também. A durabilidade maior das peças, né, feitas com grafeno. Ele nos possibilita reciclar mais vezes materiais poliméricos, os elastômeros também. Então, são várias possibilidades, e aí ele tem realmente esse potencial de se tornar um material com grande impacto na sociedade nesse sentido de sustentabilidade. Muito obrigado, Leila. O legal, Daniel, é que a gente faz, acho, um vínculo com o que o Claudio falou agora há pouco, né, que a gente consegue, de fato, transformar a indústria de ponta, né, do usuário final, que a gente consegue trazer mais eficiência, né, como vocês têm feito com o material, né, as peças de vocês, e com isso, o consumo de energia, consumo de materiais, a duração, né, redução de manutenção, a duração das peças fica muito melhor, né. Esse é a grande veia de estabilidade que a gente traz do grafeno. Acho que essa é uma grande inovação. Muito obrigado, Alexandre e Leila. Uma última curiosidade minha, Leila, trazendo agora para o nosso universo de rolamento, né? Rolamentos são elementos de máquina, e no caso da SKF, são elementos de máquinas de alto rendimento, de alto desempenho, que parte como a base da manufatura o uso de recursos naturais. Como que a Gerdau ela vem trabalhando, como que a Gerdau classifica que o uso do grafeno pode contribuir positivamente na utilização de recursos naturais de uma maneira mais eficiente na indústria de rolamento? Muito, muito legal e existe um potencial bastante grande, né? Os rolamentos mesmo de alta eficiência, né? Eles têm as perdas por atrito,
que são inerentes ou, enfim, que existem naturalmente, né, durante o uso deles. Ou seja, eles consomem energia, né, sem produzir exatamente um trabalho útil, vamos dizer assim. Então, se a gente pensar rapidamente, né, sobre os rolamentos, a gente pode imaginar o uso de alguns revestimentos, alguns filmes ali nas pistas rolantes, que podem nos ajudar a reduzir atrito, os próprios elementos de vedação também, a gente pode ter materiais aí com menos, que possibilitem menos atritos, as graxas, né? Então, são várias possibilidades. E isso, no final, vai significar, sim, um menor consumo, né, de combustível, né, enfim. Esse é o principal link que eu faria, Daniel, dos rolamentos com o grafeno e seus potenciais, né, suas possibilidades aí diversas. Muito obrigado, Leila, pela aula e pelo esclarecimento dessas dúvidas que sempre aparecem quando a gente fala sobre grafeno. Não, prazer. Eu tenho algumas perguntas para você também, para você nos ensinar sobre rolamentos. Oba, pode ser? Vamos lá, claro. Então, vamos lá, uma curiosidade, assim, a gente tem uma noção sobre o potencial do grafeno e o que ele pode trazer em termos de desempenho, né? Mas a pergunta para você é justamente essa: como é que você imagina, agora que a gente falou um pouco sobre o grafeno, sobre suas propriedades, que ele possa contribuir efetivamente para aumentar o desempenho, né, dos rolamentos de uma maneira Muito obrigado geral. pela sua pergunta, Leila. Eu posso até colocar um slide na tela para nos ajudar a entender melhor? Quando a gente fala em rolamento, o grande vilão de mancais de rolamento, né, é o atrito, né, independente da indústria que o rolamento seja aplicado. Porque, como você bem comentou, o atrito ele rouba energia, ele acaba transformando a energia potencial dele em temperatura. E isso a gente vincula claramente a uma utilização ineficaz da energia potencial que o rolamento tem para entregar o seu trabalho, né? Dentro dessa visão, ou dentro dessa constatação, o grafeno surge sim como um potencial aditivo com uma utilização que pode trazer impactos muito benéficos na redução de atrito. Importante a gente entender que quando a gente fala em diminuição de atrito, cada parte do rolamento, ou cada região, ou cada componente do rolamento, ele vai responder com uma magnitude diferente no tamanho de atrito que ele gera. Então, por isso nos faz saber onde eu vou trabalhar, onde eu vou priorizar e o que ganho eu posso obter, né? Mas por que reduzir o atrito? Só por uma questão de reduzir temperatura ou aumentar a eficiência? Não. A gente tem sim uma redução de temperatura, a gente tem uma redução de ruído, a gente tem reduções de desgastes, ou seja, as pistas rolantes, as vedações, o lubrificante, ela vai ter uma vida maior. A gente faz com isso a gente faz um uso mais eficiente da energia. Obviamente, gera-se uma economia de combustível, independente da indústria, e uma menor utilização de combustível. Isso, obviamente, impacta positivamente no meio ambiente, né? E pegando ali, pensando um tipo de aplicação, né, unidades de rolamento para conjuntos automotivos, né? O grafeno ele desponta como um promissor aditivo para reduções de atrito de vedação, redução de atrito da rolagem dos elementos rolantes, redução de atrito dos lubrificantes. Isso quando a gente pensa num viés de redução de atrito. Mas tem um outro também que é muito interessante, que é proteger as superfícies de rolagem. Para quê? Para que eu tenha uma certa um certo escudo, digamos assim, contra certos tipos de dano, certos tipos de falha. Por que isso? Se eu protejo o rolamento contra certos tipos de dano, eu estou aumentando sua vida útil.
Se eu aumento a vida útil do rolamento, eu posso pensar em duas potenciais ações. Ou eu pratico um downsize. Se eu tenho uma vida maior, eu pratico um downsize, eu vou usar menos matéria-prima, vou impactar menos as questões de recursos naturais. Ou, se eu tenho uma vida maior, eu vou precisar de menos substituição de rolamento. Menos substituição de rolamento significa menos necessidade de consumir recursos naturais. Respondi sua pergunta, Leila? Com certeza, muito bem respondida. E aí você falou de uma questão muito importante aí dos danos superficiais, e eu faço o link com a questão de tintas, revestimentos anticorrosivos, né? O grafeno tem um potencial muito bom para ser usado nesse tipo de revestimento, de tinta aí, com uma questão de obter desempenho de resistência à corrosão e também desempenho mecânico em si desse filme, né, desse revestimento. Qual a importância que esse tipo, por exemplo, de uso do grafeno pode trazer para os rolamentos de uma maneira geral, Daniel? Obrigado pela pergunta, Leila. E ela é muito interessante porque a gente costuma não vincular propriamente dito ou diretamente tintas ou revestimentos com a indústria de rolamento, né? Mas na prática é sim um fator de preocupação, é sim um fator de pesquisa. Deixa eu só colocar aqui também um material que vai nos ajudar, né, nessa explanação, né? Como todo elemento de máquina, né, o rolamento ele está suscetível a efeitos de oxidação, a intempéries, dependendo da indústria que ele está aplicado. Por exemplo, os rolamentos da indústria eólica, que sofrem muito com isso. Na indústria automotiva, a gente tem ali alguns clientes que veem o rolamento, principalmente os rolamentos flangeados, como um item de aparência, que não pode haver uma corrosão, não pode haver uma oxidação ao longo da vida útil do veículo. E, obviamente, por uma questão de aparência, mas também por uma questão de funcionalidade. Alguns efeitos de oxidação e corrosão podem impactar funções ou desempenho do rolamento. Nesse intuito, existe uma busca muito grande de a gente ter revestimentos, de nós termos pinturas que sejam fortes o suficiente para barrar a ação do tempo ao longo da vida útil do rolamento, que elas sejam fortes, que elas sejam resistentes, mas que elas também sejam amigáveis ao meio ambiente em termos de utilização de produtos químicos. Nasce aí também um potencial campo de pesquisa muito promissor para o grafeno. Um outro ponto, uma outra possibilidade, que também cada vez mais vem ganhando espaço e é um caminho sem volta, que é a eletrificação veicular, onde o patamar de requisitos de rolamento será outro, basicamente por questões de rotações, né, velocidade rotacional muito elevada, questões de proteção ou de favorecimento à passagem de corrente elétrica. Aí, nesse caso, o grafeno também ele tem um potencial gigante de gerar benefícios para os mancais de rolamento, que no futuro próximo estarão montados na grande maioria dos veículos elétricos que substituirão o modelo tradicional de combustão. Perfeito, Daniel. Acho que é muito legal de ver como as coisas se encaixam, né? Como a visão de vocês para aplicação, rolamento, enfim, como ela já mostra, assim, numa primeira conversa, né? As diversas possibilidades que efetivamente o grafeno traz, né? Que bom. Então, você entende como que esse meu último slide, que suscita aquela pergunta assim, aonde nós, SKF, poderemos chegar
com esse tipo de inovação? Você percebe por que, desde lá dos primeiros dias, 4 anos atrás, como o Alexandre comentou, a gente queria estar com vocês? Sim, fica muito claro, Claudinei. Obrigado. E vocês já foram à Lua, Marte, né? Não há limites, podemos ir muito mais longe. O céu não é o limite. Não é o limite. Já passaram esse limite faz tempo, né, indo para o espaço. Então agora de fato como a gente quebra barreiras tecnológicas além disso, né, com certeza. Com certeza, né. Uhum. E acho que a visão recíproca, viu, Claudinei? Também a gente vê o potencial que a gente tem trabalhando junto, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante que a gente vê muito, muito claro aqui nessas conversas, é que a gente tem várias áreas de atuação, né, em conjunto. Acho que diferente de outras aplicações que a gente foca muito num tipo de substrato, num tipo de, né, de aplicação, acho que pela complexidade, pela engenharia que tem por trás do rolamento, a gente consegue contribuir e ver a aplicação de grafeno em diversos materiais, diversos locais da peça, né, quer dizer, ela é muito mais um mecanismo, né, um sistema de solução do que uma aplicação única, né, isso pra gente que eu acho um grande estímulo, tanto intelectual quanto inovação que a gente tem trabalhando com vocês, né, quer dizer, é uma entrega de solução completa, né, e um sistema de solução, e não só uma aplicação única num substrato, num material, num ponto da peça, né, então isso a gente acho que é o genial dessa parceria, né, de conseguir de fato revolucionar com algo que ataca várias frentes, né, do mesmo problema. Uhum. Isso mesmo. E a última pergunta, então, é justamente sobre a parceria, né, Alexandre, Claudinei, Daniel. Como é que ela vai acontecer, né, como os times vão estar trabalhando no dia a dia para encontrar as oportunidades, que são muitas, e desenvolver as soluções para fazer os produtos com grafeno? Como é que vai ser? Legal, se me permite começar. Leila, eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito bacana, né? Ninguém caminha sozinho. Então, a gente vem aí extraindo o que cada empresa tem de melhor, incentivando a criatividade, empoderando os times de desenvolvimento a buscarem essas soluções, num ambiente de trabalho muito sadio e muito transparente, né? A gente tem todo o suporte, abertura e aprendizado que a gente recebe do time de pesquisa e desenvolvimento da Gerdau, de maneira recíproca, a pesquisa e desenvolvimento da SKF também engajado e de uma maneira muito aberta, sem sigilos, sem barreiras, sem esconder informações, realmente compartilhando tudo aquilo que dá certo e compartilhando tudo aquilo que eventualmente a gente descobre que poderia ser feito de maneira diferente, para ter um aprendizado, para ter um propósito claro, e que o trabalho, o resultado que isso vai ser alcançado, ele é um resultado não da Gerdau Graphene, ou não um resultado da SKF, mas ele vai ser um resultado desse time, é um resultado de ambas as empresas, onde tanto a Gerdau Graphene quanto a SKF vão ajudar, vão colaborar com o meio ambiente, vão colaborar para uso mais eficiente de energia e vão colaborar para, no meu entendimento, também para a gente encontrar a possibilidade de usar o grafeno numa escala industrial. Perfeito. E o benefício para a sociedade como um todo, sem dúvida nenhuma, né, Daniel? Correto. Muito obrigada. Papo, sempre um prazer falar contigo. E eu já ansioso para a próxima. Exatamente. Obrigada a você. Muito bom. Eu acho que o que me orgulhou muito mais assim, vir esse papo é que a gente tem uma oportunidade também bem bacana, que não é sempre que a gente vê de trazer tecnologia brasileira para fora do país, né? Acho que a gente sempre, às vezes, vê muita coisa de inovação acontecendo fora, vindo para o Brasil, né? Acho que aqui a gente tem um trabalho que já há 4 anos, são 2 empresas com atuação global, mas que começam no Brasil fazer inovação, né, na essência da palavra, para a gente trazer, né, para os nossos próprios grupos e também para os nossos clientes, né, fora do país. Isso é uma coisa que, de fato, acho que é muito legal também, acho que tem um valor adicional tudo que a gente tem feito, né, então acho que isso, e fica claro, quem está conversando aqui, te vê isso acontecendo na prática, né, então acho que é uma coisa muito bacana, e agradecer aí de novo pela
ótimo papo, pela essa parceria de 4 anos, né, que seja muitos e muitos mais anos. Certamente a gente vai trazer uma disrupção fenomenal para o mercado juntos, né? É um trabalho que já começou ganhador, né? Acho que isso eu fico muito, muito feliz em ver aqui. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Leila. Conte conosco. Com certeza. Estamos juntos. Prazer. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.